Hi, pessoal, eu sou Michel Moreira e esse é o canal Hi, mantendo mais uma vez o nível altíssimo dos nossos entrevistados. Eu falo para vocês, vocês não acreditam, os triatletas estão chegando no Hyrox. O nosso convidado especial de hoje é lógico, é triatleta, Ironman, ultramaratonista e campeão brasileiro de cross triathlon. E na corrida fitness ele foi campeão da 03 Fitness Run. Com vocês, obrigado por ter aceitado o convite, André Pizinato. É um prazer estar conversando, né? Tirando para a galera que não conhece o esporte, para quem já conhece ainda. E vamos trocar uma ideia. Será um prazer ajudar, colaborar aí com o crescimento da modalidade. André, a gente está gravando esse podcast aqui no dia 1º de setembro, dia do profissional de educação física. Então, antes de tudo, parabéns para você. Então, parabenizando você, parabenizando todos os profissionais da área de educação física, minha esposa também é. Vocês que fazem mudanças incríveis nas vidas das pessoas, fazem elas atingir vários tipos de objetivos diferentes. E então, apesar de a gente estar gravando, fica nosso eterno parabéns aí para todos esses profissionais no seu dia. Muito obrigado e parabéns a todos os amigos de profissão aí. Então, para a gente começar, quem é o André Pizinato? Onde você nasceu, onde você mora e onde treina, campeão? Meu nome é André Pizinato, tenho 46 anos, nasci e cresci aqui em Jundiaí. E aqui Jundiaí é uma cidade bem muito boa, tem a Serra do Japi aqui, então eu cresci pedalando de mountain bike na Serra do Japi desde os meus 15 anos, até antes disso. E tem pista de atletismo, muito boa aqui, né? De cartão oficial. Então, eu cresci aqui, né, no quintal de casa, Serra do Japi, e tem uma estrutura boa de treinamento aqui na cidade. E qual foi seu primeiro esporte? Já foi direto mountain bike? Não, eu comecei no Dirt Jumping, é parecido com o bicicross, mas o Dirt Jumping são duas rampas, você entra, faz a manobra e cai do outro lado. Diferente do bicicross, que é um percurso que tem que fazer sequência de rampas, assim, né? Então, essa modalidade é o Dirt Jump, que a gente chama. Eu parei, né, de fazer isso, mas foi ainda assim que eu comecei no esporte. Meu primeiro troféu foi no Dirt Jump, que era rampa, né, de terra ou de madeira, né, que você vem, dá um pulo, faz uma manobra e cai do outro lado e vai somando pontos a cada manobra, e esse foi meu primeiro troféu lá em 97, se eu não me engano. Com aquelas bicicletas tipo BMX, né? Exatamente, era o 20. E daí do Dirt Jump você passou para corrida, você foi para o mountain bike, como é que você foi evoluindo no esporte? Aí eu fui pro mountain bike, que era o natural, assim, por morando aqui perto da serra, os amigos já iam, eu comecei para a Serra do Japi. Depois eu comecei a correr muito mais velho, cara. Eu comecei a correr e nadar. Corrida, eu acho que eu comecei a correr em 2003, foi minha primeira prova de 10 quilômetros, 2003. E eu já tinha uns 20 anos, mais ou menos. E a natação também, comecei a nadar mais ou menos nessa mesma época, assim, com uns 20 anos, assim. Então, logo na primeira corrida, eu estava com tênis de trilha, assim, eu lembro na época, e eu corri 10 quilômetros sem treino, sem nada, eu já corri para 42 minutos. A galera falou, meu, mas foi muito bom para a primeira corrida, e eu só corri, desci, saí, cheguei vomitando ainda tanto esforço na subida, assim, que era um falso plano, uma subida de uma avenida que tem que ir de aí. E, meu, a galera falou, meu, foi muito bom por estar sem treino. Eu falei, sério? Mas eu nem sabia nada de pace, não sabia nada, só corri. E desde então, depois daquele dia, eu nunca mais corri 10 quilômetros, até hoje, com 46 anos. Os meus 10 quilômetros é abaixo aí de 39 minutos, aí, graças a Deus. Já tinha alguma genética VO2 ou estava muito bem treinado já do mountain bike para poder conseguir fazer um tempo desse já de primeira, né? De primeira, e eu costumo dizer, né, para meus alunos, assim, pros meus atletas, essa combinação das modalidades é muito importante. Eu acho que faz total diferença. A corrida ajuda a bike ajuda a corrida. Então, esse treinamento cruzado, assim, faz bastante diferença. Então, eu comecei assim, depois eu descobri o triatlon por acaso. Eu era um fim de tarde, assim, eu peguei a bicicleta, eu lembro que era horário de verão, fui de mountain bike até um lago onde tinha, assim, perto da minha casa, dava uns 15 quilômetros pedalando. Aí eu peguei, nadei, e voltei pedalando. Falei, nossa, será que existia poderia existir um esporte assim e tal, né? Aí depois que eu conheci o triatlo. E depois meu primeiro triatlo foi em 2004. Desde então foram aí
mais de 20 anos aí ininterruptos no triatlo, assim, graças a Deus. A única lesão que eu tive foi numa corrida de obstáculos, a gente pode falar isso aí depois, naquela Bravos Race, né, aquelas corridas assim, mas foi por um Uhum. erro meu de aquecimento mesmo. E essas provas, não sei se você chegou a conhecer, você lembra dessas provas aí? Tem ainda hoje, né? Mas quando ela veio para o Brasil no começo, que era a Spartan Race, que faz sucesso lá fora até hoje, mas quando começou a chegar aqui também eu já comecei a me dar bem nessas provas. Aí eu comecei a ganhar no geral essas provas também, porque eu corria rápido e tinha força. Então era esse miolinho que eu me encaixava muito bem aí, né? Pensando na modalidade do endurance e da força, eu me encaixava certinho nesse meio e eu comecei a ganhar várias provas dessa aí também no geral. Então isso aí sempre teve no meu lado, assim, né? Desde isso aí foi mais ou menos 2015 a 17, acho que deu esse boom, né, de corrida de obstáculos. E foi de estar fazendo sempre essas provas, sempre na trilha, competindo, que você teve assim, como você despertou essa vontade para ser profissional de educação física? Cara, foi, né? Mas não foi a minha primeira opção. Aqui, pela falta de Serra do Japi, eu gostar sempre assim, estar no meio do mato. Tenho uma escola técnica aqui em Jundiaí que tinha o curso de técnico em meio ambiente, mas era muito concorrido, não consegui passar. Daí, de segunda opção, falei, cara, eu gosto de esporte, fazer educação física. Aí foi aí que eu passei em educação física, que eu entrei na faculdade em 2004. Logo foi tudo no meio no começo, assim, né? O primeiro triatlo, a faculdade, então foi tudo nesse bolo aí. E você é um cara que gosta de desafios, né? Vendo o teu currículo, o triatlon já é um grande desafio, né? Você tem que estar treinando 3 modalidades. Agora, competir no cross triatlon, onde você tem que ter uma habilidade, eu digo, acho que muito boa, para poder pedalar, fazendo toda a parte do ciclismo em trilha, subindo, descendo, a distância ela fica muito maior por causa disso. Exige uma técnica grande também para você descer, fazer o downhill, né? E quais foram as principais provas que você fez até se sagrar como campeão de cross triathlon? O primeiro cross triatlo que eu fiz foi em 2007. Eu já estava fazendo triatlo, na época eu usava mountain bike para fazer a prova de asfalto, colocava um pneu mais fino. Eu não tinha uma bike de estrada, então eu usava mountain bike. Naquela época era aro 26, né? Hoje as bicicletas mountain bike são aro 29, é uma roda maior. Eu colocava o pneu mais fino e eu usava elas no asfalto. Aí, a hora que eu vi que tinha um triatlo de mountain bike, falei, meu, agora estou em casa, porque eu sempre andei bem de mountain bike, sempre minha habilidade foi desenvolvida em cima da bicicleta, descendo, né? Descendo, subindo, por causa da Serra do Japi aqui, dessa base minha da infância. Muitos triatletas têm a base na natação, ou na corrida, e assim vai, pelo esporte de infância. E o meu era bike. Então, quando eu soube que tinha o cross triatlo encaixou igual uma luva, né? Também, né? As coisas foram acontecendo assim bem natural, né? Pelo desenvolvimento esportivo, vamos usar essa palavra. Então, eu me senti muito bem no cross triatlo, que foi 2007. Foi muito sofrido. Foi em Ilhabela. É o percurso mais desafiador do circuito mundial. O Xterra é uma marca, né? Como o Hyrox é uma marca e tem as provas oficiais, o Xterra é a prova mundial que tem as provas de cross triatlo. Então, depois eu me classifiquei para o Mundial. Em 2019, que eu fui campeão na minha categoria, na etapa que vale para a etapa do classificação mundial. Foi aqui no Brasil, no Xterra Ilhabela, e o Mundial era no Havaí. E aí eu tive a oportunidade de ir para o Havaí em 2019, né? Você ganhou o direito de participar, mas é tudo por sua conta. Então, eu acabei indo para o Havaí em 2019, daí em 2020 eu fui campeão brasileiro de cross triathlon, né, pela confederação, e depois eu acabei indo para a Romênia, também, que foi disputar esse campeonato mundial de cross triathlon. Então, já não tem a ver com X-Terra, é pelas confederações. Então, você vai lá representar o seu país. Então, eu fui lá para representar o Brasil no Mundial de Cross Triathlon da Federação Brasileira de Triathlon. Que bacana, cara. Legal saber, porque a maioria das pessoas acham que o Xterra é o campeonato mundial já, né? Que até acontece no Havaí, uma semana depois, lá da prova do Ironman. E então existe esse circuito mundial realmente de cross triathlon, né? Muito bacana. Só para ficar claro, o 2019 acho que foi o último ano que foi no Havaí. Agora a empresa, né, o novo presidente do Xterra,
ele vai rodar o mundo, o campeonato mundial. Então, agora, depois eu fui para a Itália também, daí foi para a Itália, em Molveno, lá no norte da Itália. Eu tive a oportunidade de me classificar 2 vezes também. Ano passado eu fui, 24 e 22 eu fui para a Itália, né? Fazer essas últimas 2 etapas aí do Mundial. Então, ano que vem vai ser nos Estados Unidos. Então, vai ficar de 3 a 4 anos em cada país e não vai ser mais no Havaí fixo como era desde sempre, né? Foi, né? Que ano que você fez o Ironman aí, competindo, além dessas provas do Xterra e do Cross Triathlon? O Ironman já é uma prova diferente, né? Você tem que fazer com uma bike mais específica de triatlo, né? Eu fiz 2011, 2013 e 2015 aqui em Florianópolis. Foi os 3 Ironmans que eu tive a oportunidade de fazer aí. Sendo o último, o melhor tempo que eu fiz aí foi 9 horas e 49 de prova. Pô, sensacional, cara. Abaixo de 10 horas, tempo muito, muito respeitável e parabéns. Agora, uma coisa que eu fiquei bastante na dúvida, né? Como é que um triatleta que está acostumado a competir em trilha, fazer mountain bike, corredor de montanha, cross triathlon, qual é essa ligação com o Hyrox, que é uma prova toda indoor, fechada, padronizada, que você tem metro a metro ali, certinho que em cada pedaço da prova. Como é que surgiu? Como é que você conheceu o Hyrox? Então, vamos voltando no tempo um pouco, eu trabalho com treinamento funcional faz praticamente aí desde 2010, mais ou menos, eu já trabalho com treinamento funcional. E sempre usei no meu treinamento, eu nunca fui da academia, da parte da musculação. Eu sempre trabalhei com treinamento funcional. Daí, em 2012, quando deu o boom do CrossFit, eu já consegui conhecer esse treinamento funcional de alta intensidade, e aí eu apaixonei. Então, eu sempre, todos os meus treinos, sempre foi eu que montei, né? Eu fiz as capacitações, né, do CrossFit, uso como minha metodologia de treino para os meus alunos no estúdio, mas os treinos sou eu que monto e eu sempre treinei funcional. E eu sempre gostei de combinar funcional com corrida. Então, na verdade, o Hyrox, para mim, é a minha preparação física para o triatlo. Eu sempre treinei isso para fazer o triatlo. Então, na hora que você tem que fazer só isso e você consegue organizar os treinos, né, pelas capacidades funcionais, ficou para mim, caiu igual uma luva também, novamente, porque eu sempre fiz isso. Então, meu corpo já está acostumado com esse tipo de intensidade e os movimentos, que eu gosto muito. Eu gosto muito de burpee, gosto de lunge. O esqui, o remo é um pouco mais difícil, mas o resto do que tem, bola na parede, e combinado com a corrida, é aí que eu encaixei também certinho, como foi no Cross Triathlon. Pô, interessante, cara, porque geralmente assim, a gente acaba ficando dentro de bolhas, né? Se eu tô no triatlon, a minha bolha é o pessoal que faz triatlon que quer fazer o Ironman. Se eu tô na maratona, é o pessoal que acabou de fazer a maratona, quer fazer sub 3 e quer ir para outra maratona. Mas as bolhas geralmente não se falam. Agora você, né, já usando esses movimentos funcionais do CrossFit junto com o Cross Triathlon, e aí foi nesse momento aí que uniu tudo com o Hyrox, né? Bacana. Sim, porque foi a mesma coisa quando veio essas provas de corrida de obstáculo. Era a mesma coisa. Então, o cara tinha as estações com os obstáculos, mas você tinha que correr bem. Então, eu administrava a corrida no começo e soltava tudo no final depois. Então, eu ia administrando. Então, daí começou essas provas de corrida de obstáculo. Eu tinha estratégia de já sair um pouco mais forte para dar uma selecionada para quem corria bem, porque os corredores que participavam não tinham a força e vice-versa. Quem era forte não tinha a velocidade. Encaixava aí muito bem nesse miolo da atividade, né? Então, foi sucesso. E eu, no Hyrox hoje, né, nessas outras provas que tem, né, quando eu fiz a primeira também, eu falei, vou participar para ver como que foi aquela Rise and Run. Aí eu fiquei em primeiro, falei, cara, não acredito que eu fiquei em primeiro geral, nem esperava, porque era por bateria, eu ganhei na bateria, mas era prova longa, né, muitas baterias. Aí a hora que deu o primeiro lugar, eu falei, olha que legal, cara, sendo que e foi esse ano. Aí eu falei, vou nessa próxima. Daí deu no 03, que eu não lembro que mês foi no primeiro semestre aí, né? Aí deu o primeiro de novo. Eu falei, daí eu comecei a gostar da brincadeira, né? E aí vai vir essa etapa agora para São Paulo, eu vou participar também. Confesso que eu não treinei nada específico, que eu estava fazendo para fazer uma prova de montanha
que ia ser duríssima há 3 semanas atrás, que foi em Passa Quatro. Eram 35 quilômetros com quase 3 mil de acumulado. Então, eu treinei o físico, mas a ênfase foi nesse volume de corrida para montanha. Então, eu creio que as pernas estão fortes por causa dessa subida. E agora é só dar uma lapidada nessas 3 semanas aí até o oficial. Eu vou fazer na categoria, né? Na minha categoria 45, 49 anos. Então, eu quero ficar bem posicionado aí. Não espero ganhar, porque vem gente de todo lugar, né? Eu vou para fazer uma melhor e vamos ver o que vai dar lá no dia. Como foi que você ouviu falar a primeira vez do Hyrox? Como é que surgiu essa história? E se você sentiu alguma coisa diferente assim também, igual quando você queria saber se existia um esporte, né, que tinha natação, ciclismo, corrida, e de repente existia o triatlon e agora tem esse esporte chamado Hyrox que junta várias coisas que você gosta também. Bom, falando da prova, eu vi que chegou, né, aqui no Brasil, em São Paulo, a galera começou a fazer a corrida fitness, né, sem você a marca a Hyrox. Eu falei, meu, agora é a minha chance de ir lá e testar, ver como que funciona. Daí foi a primeira que eu fui e fiquei em primeiro lugar. Já tinha tido uma etapa, né? Eu não fui nessa etapa, consegui ir na próxima. E aí fiquei bem feliz com o resultado. Daí isso dá um gás novo, né? Daí fui na Rise, depois fui na 03, daí fiquei nessas duas em primeiro. E depois agora estou me dedicando também a outra prova que eu falei, né? Que tive que fazer essa prova de montanha. E agora falta 3 semanas para o evento aqui no Brasil. Então agora tem que dar uma lapidada, um foco na intensidade aí, pensando nessas estações. Então isso que eu vou fazer a partir de amanhã. Aí eu já começo a gerar aí vou pensar em blocos vou pensar em 2 blocos de uma semana para trabalhar bem essas estações, entendeu? Então eu que vou montar esse treino. Então eu vou fazer umas combinações mais curtas, mais longas, pensando para chegar bem lá nesse dia aqui no Hyrox de São Paulo. Então, na 03 Fitness Run, que tem a distância do Hyrox na categoria Open, você fez 1h02:32, onde você foi campeão, que é um tempo muito bom, ainda mais de primeira, você quase já fez aí para 1 hora. Qual a tua expectativa para o Hyrox São Paulo? E saber se você vai na categoria Open ou vai na categoria Pro? Então, quando eu fui me inscrever, não sei se faltou um pouco aí de pesquisa, né? A Pro, eu falei, meu, a Pro pela carga, eu não sabia, eu achei que a Open era a idade. Quando eu fui fazer a inscrição, não tinha a Pro liberado, só tinha a Open. Então, quando eu entrei lá, o Pro, ele estava meio que petrificado. Eu não conseguia escrever na Pro. E acho que foi nos primeiros dias acho que abriu um pouco antes, né, para quem tinha um contato aí. Então, eu entrei nessa inscrição, na primeira inscrições, acho que um dia antes de liberar para todo mundo. Então, só tinha o Open. O Pro estava petrificado, eu não conseguia selecionar. E aí eu me inscrevi no Open. É porque tinham acabado as inscrições. Na verdade, eles abriram as inscrições para as academias afiliadas da Hyrox e a coisa de 3, 4 minutos acabaram as vagas do Pro. Depois eles abriram as vagas no geral, mas como o Pro é a única forma de você se classificar para o Mundial do Hyrox, né? Então a busca foi muito grande. Acho que quando você foi fazer a inscrição, já tinham acabado mesmo as vagas. Então, aí foi aí que complicou. Mas, eu posso ver se os caras trocam ainda, não sei se os caras são bem rígidos, assim, né? Mas posso perguntar. Mas aí só tira tem que ler o regulamento, eu não nem peguei o regulamento, falei, quando eu faço a inscrição dessas provas que eu estou acostumado a fazer, é mais simples, assim, né? Pela categoria que eu vou, né? No, no Pro tem a categoria idade ou é tudo junto? Todas têm idade. Todas têm idade. Então, tá, tem o Open é dividido por idade, achei que só o Open era dividido por idade. E como o Pro estava petrificado, eu falei, Então, bom, beleza, eu vou ver se eu consigo trocar lá. Vou ver, vou me informar e tentar trocar. e assim, o que você sentiu nessa primeira prova que você fez? São 8 transições, ao contrário do triatlon, que são 2. São 8 corridas aí junto com essas 8 estações. O que você sentiu e o que você pensou como professor de educação física para poder montar esses blocos? Como é que geralmente vai funcionar ou como já está funcionando um treinamento do André para uma prova de Hyrox? Essa pergunta é muito legal, porque o que acontece? Para você montar uma planilha de triatlon é muito difícil. É um quebra-cabeça. Então, eu como professor,
Eu tenho que encaixar as intensidades que eu quero que o aluno faça em 3 modalidades na semana, para isso não sobrecarregar e uma não atrasar a outra, né? Então, você saber dividir esse bloco, né? Olha, ele vai nadar 3 vezes na semana, pedalar 3 vezes na semana, correr 3 vezes na semana. Então, você distribuir isso durante a semana para você chegar morto no sábado é fundamental. No Hyrox é a mesma coisa. Então, eu organizei os meus treinos como se fosse uma planilha de triatlo, pensando nas estações funcionais. A corrida, eu penso só na corrida, né? Então, eu consigo isolar, trazer a corrida como é o meu forte, eu consigo isolar um pouco a corrida e fazer uma combinação das partes disfuncionais. Então, por exemplo, eu não tenho esqui. Depois lá no meu Instagram tem lá, eu uso um movimento de corda assim, eu coloco lá uma carga moderada e fico fazendo 200 repetições do movimento. Então, como se fosse fazer um pullover aqui no cabo, e eu fico calejando ali assim, entendeu? Eu fico o tempo inteiro. Tanto é que a hora que eu peguei o esqui, eu falei, rapaz, não deixou nada a desejar, assim, entendeu? Não tem uma métrica, né, pelo pace e tal, mas essa força de dorsal core, já estou trabalhando. O restante, né, tipo, o sled, eu consigo adaptar no cross também. Eu não tenho, mas eu consigo adaptar. Então, essa força, por mais que não seja a oficial do aparelho, eu tenho trabalhado ela até uns degraus a mais, pensando no esforço que eu vou ter na prova. Então, tudo que eu faço, isso eu faço no treino. Então, eu começo um exemplo, vai, de um treino meu. Eu faço 500 moderado, 500 forte, já chego, já mando 50 burpees for time, entendeu? Só para entender assim. Beleza, posso descansar um minuto, repito esse bloco, só que em vez de ser burpee, eu já vou para a bola na parede. Então, tem vezes que eu faço meia estação, né? Por exemplo, o burpee eu faço por repetição, a bola na parede eu faço, ou faço 50, ou faço 100, então eu vou combinando assim a metragem. Corrida mais curta, alta intensidade no funcional, ou corrida intensa com uma estação intensa, com intervalo mais curto, repetindo blocos. Então eu vou combinando isso de acordo com como eu estou me sentindo também no dia, e eu vou mensurando assim, por dia, eu desenho a semana, mas vou mensurando meu dia. Bacana. Você faz algum teste fez algum teste recente aí de VO2? Você usa treinamento de limiar 2 vezes por dia? O que você geralmente está colocando aí como treinamento-chave da semana para a parte da corrida do Hyrox? Eu faço meus exames no começo do ano, eu fiz o teste agora, não, fiz acho que ano passado, antes de ir para o Mundial, eu fiz um teste de VO2, o Mundial foi faz um ano, né? Então eu fiz ano passado VO2, e agora os meus treinos, 2 semanas, um fartlek na semana, uma intensidade forte na pista de atletismo na quarta, só corrida, estou falando, tá? Falando isso só da corrida, treinando a modalidade isolada. E depois um longo na sexta ou no sábado que eu estou fazendo de corrida. Agora, as estações funcionais eu vou distribuindo na semana, às vezes com corrida, às vezes sem corrida. André, para o pessoal que está querendo começar, né, tá encarando o Hyrox como um desafio, que ela é uma prova muito difícil. O pessoal acho que não tem noção da dificuldade de correr os 8 quilômetros junto com as estações funcionais. Para o pessoal que está querendo fazer pela primeira vez, encarar, o que você recomenda que a pessoa esteja fazendo aí? Vamos colocar tipo um mínimo, né? A pessoa tem que estar correndo 10 quilômetros, 12 quilômetros, tem que estar fazendo as estações no mínimo de separado. O pessoal tem a noção, porque a gente sabe que competir é muito diferente de quem está fazendo uma aula de Hyrox. O que você recomenda para o pessoal, por favor? Eu creio que você treinar a sua maior dificuldade, como no triatlo. Então, são muitas estações. Então, vamos colocar assim no triatlo. São 3 modalidades diferentes. Se você treinar só o que você gosta mais, você não vai ter esse equilíbrio. Eu gosto muito do cardio, mas eu não gosto da força. Mas eu não gosto do sled. Mas eu não gosto da bola na parede. Você tem que distribuir isso e chegar num equilíbrio. No mínimo, você teria que testar, saber o quanto você corre. Se você corre só 5 quilômetros, você pode correr 8 de 1.000. Eu não aconselharia. Por desafio, você pode ir? Você pode ir. Pode ser legal de você terminar, ou pode ser frustrante de você não conseguir terminar.
Então, você testar as modalidades antes, as estações, ver se você tem um padrão de movimento que eles vão aceitar lá na hora da prova, porque o juiz fica em cima. Tomando o rep, em vez de fazer 100 bola, pode virar 120. Então, treinar a sua dificuldade, eu acho que é o principal. Então, os movimentos funcionais você já estava acostumado, mas tem algum que você sentiu na prova que foi mais difícil para você, que você vai focar mais no teu treino lá para o Hyrox lá em São Paulo? Cara, eu cheguei no. Eu começo correndo forte. Eu gosto de começar correndo forte, para já dar uma puxada e ver quem vem junto, sabe? Então, beleza. Daí a hora que chega no burpee, que deve ser a quarta estação, acho, né? A hora que chegou no burpee é bem desafiador, mas eu sei que vai ficar difícil mesmo. As últimas duas corridas são as mais difíceis. Depois, da hora que chegar na bola, a bola também que eu estava tirando de letra, eu acho que minha maior estação, meu maior tempo foi a bola na parede. Então, acho que eu conseguiria fazer até 1h01, mas eu não conseguiria fazer mais 10 bolas sem parar, sendo que eu estava treinando e fazendo, né? Então, foi bem difícil a bola na parede. Então, a ênfase vai ser no all ball. E o que você está prevendo no calendário agora de 2025? Hyrox Rio de Janeiro e nas tuas outras competições de triatlon, de corrida, a gente sabe que você acabou de voltar aí da montanha. O que está previsto aí para você nesse ano? Falar para você que olha como que as coisas aconteceram, né? Esse ano foi o primeiro ano que eu falei assim, eu vou tirar o pé. Então, foram 21 anos aí de triatlon ininterruptos. Zero lesão, zero, meu joelho bem bom, quadril bom, tudo bom, mas eu não estava aguentando mais psicologicamente. Ficar treinando com pace, meu, e você fazer força e tal, eu falei, meu, e daí você ia na prova e você pensa, tipo, eu não vou para participar, então eu vou para chegar na minha categoria. Então, eu não ganho no geral, no triatlon, né, no cross, chego ali entre os primeiros, ali vai entre os 6, 7 primeiros, 8 primeiros, mas eu fico primeiro na minha categoria. Então, eu sempre treinei para estar entre os melhores da minha categoria, do 45 ao 49 anos. E esse ano eu falei, meu, vou tirar o pé. E aí eu vou tirar o pé, falei, vou fazer uma prova diferente, né? Daí eu fui nessa e fiquei em primeiro. Falei, não acredito que eu fiquei em primeiro. Agora, aí fui na segunda, falei, daí peguei em primeiro de novo. Eu falei, cara, mas não é isso que eu queria, ficar com essa pressão. Então, eu vou fazer São Paulo, sem, assim, pretensão nenhuma, na humildade, falo assim, com todo respeito, assim, aos atletas, assim, falo, meu, vou sem pretensão, vou para fazer o meu melhor. E depois, cara, eu não sei. Vai ter aí as provas da Ilha de Montanha que eu gosto de fazer, o duatlon, que é pedal com corrida, vai ter agora em outubro também, vai ter corrida de montanha em outubro. Então, depois desse daí, eu não sei como vai ser esse ano, não. Vou indo aí até o que estiver aparecendo, mas sem pressão, sem nada programado. Cara, que bom que se você está na 45, 49, esse é meu último ano que eu estou na mesma categoria que você. Eu estou com 49. E isso é uma coisa que é meio uma maldição no triatlon, né? Você acaba competindo com as mesmas pessoas durante 5, 10, 20 anos, e se tem um cara muito forte na mesma categoria, sempre aquele cara que é aquele incômodo que você vai estar enfrentando para poder chegar no pódio, né? É isso que acontece nas modalidades que você faz sempre, né? Então, a galera nossa aqui, assim, a galera do XTR, que é o circuito que eu estava fazendo mais etapas, né, que eu fiz ano passado, então sempre foi assim. Esse ano só fiz uma, não pretendo fazer outra, porque é tudo muito longe, eu não quero mais ficar me deslocando para longe, fazer prova, eu não quero mais. Estou bem cansado disso assim também, quero fazer coisas diferentes, igual fui para essa prova de montanha, que era provas que eu já tinha feito em 2013, corrida de 50 quilômetros de montanha, já tinha feito. E eu parei de fazer. Da hora que eu voltei agora, é uma corrida boa de fazer. Assim, você, meu, não precisa se preocupar com o pace, só tem que estar bem das pernas. Então, eu sei que eu estou bem condicionado de perna, entendeu? Porque você correr com 3.000 de acumulado, se pedalar já é muito, correndo não dá. Quem não conhece não tem nem como explicar. Fica muito difícil você fazer uma corrida com 3.000 de acumulado. Então, é um esforço muito grande. Já aproveitando a tua experiência no triatlon, ultramaratona, como atleta, como treinador, pessoal que quer treinar com você, já pensando no Hyrox ou alguma outra modalidade de endurance. Você, você tem esses programas de treinamento? Você monta planilha para os atletas? Como é que funciona? Tem alunos que eu já passo, né, a planilha de treino, né, seja para corrida fitness, Hyrox,
Tem os alunos também da assessoria esportiva, paralelo ao meu estudo de treinamento funcional, eu tenho uma assessoria esportiva. Tenho diversos alunos de triatlo, corrida, fora de Jundiaí, fora de São Paulo, até fora do Brasil, tem vários alunos também. Então, eu uso a plataforma Training Peaks para envio dos treinos. É uma plataforma que ela tem umas métricas sensacionais, assim, para corrida isolada ou para o triatlo, mas eu consigo enviar todos os treinos ali de funcional nessa, então o aluno tem acesso ao app, eu mando os treinos para ali, de acordo com a agenda dele de treino, então fica uma maneira bem fácil, dinâmica, ele está executando esse treino também pelo Training Peaks. Eu vou deixar aqui, tanto no link do vídeo do YouTube, no Highcast, quanto lá no nosso canal no Instagram, teu contato para o pessoal seguir você como atleta, conhecer o teu trabalho como professor de educação física, treinador da galera, principalmente aí do Endurance. E se você quiser falar mais alguma coisa que eu esqueci de perguntar, contar alguma experiência, falar alguma coisa para o pessoal que está treinando, pensando num tempo específico, pensando no pódio, pensando em fazer performance, uma dica que você queira dar, fica à vontade. Primeiro para quem está começando no esporte, né, que eu acho que a base é para quem não performa, né, a base é a galera que faz pela saúde, eu acho isso fantástico. Então, para essa galera, organiza, testa as modalidades específicas, assim, né, as estações, um padrão de movimento, converse com o seu treinador, se você já tem, verificar se o movimento, se esse treinador tem habilidade, né, tem o conhecimento para fazer a parte específica do que você está precisando. Isso é o principal, mas faça pela sua saúde, que, sempre vai valer a pena lá na frente, né? Toda gota de suor vai valer a pena lá na frente. E para os que estão, para os condicionados, né, para a galera que vai para performar, eu acho que o segredo é você começar na prova, né, você começar numa intensidade mais baixa. Se o seu forte não é tanto a corrida. Se o seu forte é a corrida, você se conhece. Então, eu saio correndo, a minha primeira corrida dá geralmente aí um pace de 3:30. Eu faço a primeira corrida. Então, é um pace muito alto. Muitos atletas tentam acompanhar e logo na primeira estação já quebrou, entendeu? Porque a frequência subiu demais. Então, essa é uma estratégia que eu tenho, de começar forte, depois dar uma estabilizada e depois tentar dar mais umas aceleradas no final, se o corpo permitir. Então, o segredo é nunca mirar o amiguinho da frente, né? O atleta da frente. Tem que encaixar o seu ritmo ali, porque se você tem que se conhecer, para você não chegar nesse ponto aí de extravasar e não conseguir recuperar para dar continuidade à prova. André, muito obrigado por ter aceitado o convite e vir aqui. Tava querendo muito conversar com outro triatleta. A gente já teve um outro convidado aqui, foi o Sidney Brasil, também já com 20 Ironman, várias ultramaratonas. Mas o que a gente sempre vê é que muitos atletas do triatlon, que são pessoas que gostam de se desafiar, gostam de uma coisa nova, sentem essa necessidade de conhecer até onde o corpo pode ir. E acredito que muitos triatletas vão se espelhar em você, vão vir conhecer o Hyrox. Eu acredito que eles podem estar fazendo triatlon e o Hyrox juntos, até como um cross-training, um treino ajudando o outro. E se você quiser agradecer, falar mais alguma coisa, deixar em aberto, está contigo aí para a gente encerrar. Eu creio que para os triatletas, muitos gostam de fazer a parte física, quer dizer, muitos não gostam de fazer a parte física, porque acham que vai ganhar um volume, mas eu sou um cara mais pesado, né? Eu tenho 1,86, peso 86 quilos, então eu sempre tive esse peso a vida inteira, eu sempre fui um atleta pesado, né? Então eu consigo correr rápido ainda com 86 quilos, então essa é a diferença, né? Então, para os triatletas que estão chegando também, como está acostumado com a corrida, agora é cuidar das estações, e se o cara fizer isso aí, o cara vai estar bem, com certeza. Tá ótimo, campeão. Muito obrigado mais uma vez. Nos encontramos lá em São Paulo, na mesma categoria, último ano. Obrigado a todos, forte abraço. Valeu.